Olá pessoal, nós estamos aqui novamente com mais um episódio aí para o nosso canal Cristalizou Cast. Então nós já pedimos a todos que ainda não fizeram a inscrição que se inscrevam em nosso canal para que vocês possam ter acesso ao nosso conteúdo, tá certo? Eu sou a Vivi. Eu sou o Alan. E hoje nós temos aqui um convidado especial, nosso irmão Sérgio. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem. Obrigada por ter aceito, né, o nosso convite, né? Espero que você fique à vontade aqui conosco, né? Mais um bate-papo, onde vai fortalecer primeiramente nossa fé, porque nós somos o ouvido mais próximo aí da sua boca, e também todo aquele pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo, tá bom? Então hoje o Sérgio vai compartilhar aí conosco, né, um pouquinho aí da sua experiência com Deus, da sua conversão. Hoje o irmão congrega onde? Eu congrego na Famosa de Cristo, Jardim das Maravilhas. Pastor Wilson e pastor Sueli. Amém. Faz tempo que o irmão está lá? Eu estou lá há 3 anos. 3 anos. Isso. Hoje tem algum cargo na igreja? A gente trabalha com evangelismo, né? Dependência química, clínica de recuperação, né? Uhum. Aí estamos lá na frente dessa obra aí. Perfeito. E Sérgio, fala pra gente um pouquinho como é a tua experiência aí, uma das experiências que você já teve com Deus, como é que foi a sua conversão, como você teve esse primeiro contato? Sim, na verdade minha conversão foi situação de rua, né? Porque eu fui dependente químico há muitos anos, né? Uhum. E comecei a usar entorpecente, né? E acabei entrando na cocaína e no crack. E aí eu trafiquei muito tempo, né? De andar com papelote de cocaína no meio da rua e tal, e parava em alguns pontos específicos, padaria, bar, e ali vendia e tal. E eu vim de uma família, na época, estabilizada, meus pais bem, assim, classe média e tal, né? E aí teve meu pai se aposentou e tal, e foi embora para Minas, né? Uhum. E eu acabei ficando. Sim. Aí nesse meio tempo, né, jovem ainda, tal, né, adolescente ainda, eu comecei sempre aquelas coisas de, hoje os jovens, hoje curtir, né? Aí não tinha ninguém para orientar, tal. E aí eu tinha um grupo de pagode, né, eu cantava na noite. E através da noite que eu acabei conhecendo a cocaína, né? Numa despedida de solteiro, né? Uhum. Que um amigo, assim, conhecido nosso era policial, né? E aí acabou surgindo e eu não sabia como é que era, que usava, aí me ensinaram, eu acabei usando e foi aí que a minha vida começou a estacar zero, né? Certo. Eu consumi bastante cocaína. Aí eu deixei de ser pai, mudei totalmente. E as Nessa época você já era casado? Não, na verdade eu não era casado, né? Tive filhos nesses relacionamentos, nesse meio tempo. E aí foi a perca de tudo, né? Foi ladeira abaixo, né? Uhum. Não fui pai, não fui filho, não foi nada, não era nada. Foi totalmente um dependente químico, né? Uhum. E aí você chegou à situação de rua? Situação de rua. Em 2008 eu fiquei em situação de rua. Fiquei quase um ano. Acho que foi mais ou menos uns 10 meses. Mas isso foi uma escolha ou você já não tinha mais escolha? Não tinha mais escolha. Não tinha. Perdi tudo, as coisas que eu tinha eu acabei vendendo para pagar dívidas, porque nesse ambiente você conhece pessoas que você acha que naquele momento são seu amigo, mas não é. Eu me envolvi com outras pessoas, aí o negócio foi ficando mais complicado e eu acabei indo para a rua. E eu acabei indo cheguei a morar na Mateus Bem, em São Mateus, né? Uhum. Aí descobri a possibilidade que tinha um albergue lá na Moca, tá, que chama Arsenal. E falaram que lá eles davam chance assim, de moradia e tal. E eu conheci nesse meio tempo de rua mais 7 homens, né? E acabamos indo para lá, né? E lá eu comecei a morar lá, tá no albergue, só que lá não podia entrar nem alcoolizado, drogado, nada, e se faltasse um dia você era desligado, né, que eles falavam, né? Uhum. E nesse meio tempo eu comecei numa igreja,
Mas alguém fez o convite, alguém te orientou ou foi Ou vontade? ou você já tinha tido contato alguma vez antes? Eu tive contato assim na situação de rua, porque na situação de rua tem muitas igrejas que fazem trabalho evangelístico, né? Aham. Não só igrejas, né? Católico, espírita, tem várias, né? Obras sociais, né? Como Sim. dizem, né? E eu me recordo como se fosse hoje que um irmão pegou e falou assim, você vai ser conhecedor da palavra, você é conhecedor da palavra e você vai conhecer a palavra. Aí perguntou pra mim se eu tinha uma Bíblia, eu falei que não. Ele falou, então mãe, espera aí. Aí ele pegou, foi lá no carro dele e me deu uma Bíblia. Ele falou assim que já tinha usado aquela Bíblia fazia 8 anos. E na minha mão essa Bíblia seria bastante usada. E eu peguei essa Bíblia e fiquei com ela. Sem saber do que estava por vir sobre a minha vida, né? Uhum. E aí nesse meio tempo aí foi que eu tive uma conversão com Deus. Eu tive uma conversão, né? Um encontro com Deus, né? Foi um encontro de Deus na rua mesmo. Porque a sociedade fecha as portas e você não tem mais jeito, né? Pra ninguém, acha que acabou, é um zero esquerda, né? Que a gente diz aí, né? Aí eu tive um encontro com Deus e eu fui nessa igreja. Eu consegui, através do albergue, emprego, né? Nessas empresas que arrumam terceirizado, né? E eu arrumei na Rede TV. Né? Tá tendo uma grande obra na Rede TV lá. E eu ficava lá e chegava alguns dias eu ia pra igreja, né? Só que não dava direto porque eu trabalhava à noite. Uhum. Né? Era 12 horas, era de segunda a segunda. Não tinha folga. E aí passou um tempinho, eu já estava nesse albergue ainda, mas não tinha minha própria casa, não tinha nada ainda, né? Tava começando ainda, né? Só que não tinha, congregava numa igreja ainda. E aí chegou num dia que eles pegaram e falaram assim que a gente ia mudar de horário, a gente ia mudar para começar segunda-feira a partir das 7 horas da manhã. Isso foi na sexta. Aí no sábado e domingo a gente não trabalhou e a gente começou na segunda. E no domingo eu fui para a igreja, que é essa igreja que é a Catedral do Brás, missionário Ezequiel Pires, né? Homem de Deus. E aí eu fui no domingo. Chegou no domingo, o batismo tinha acontecido no sábado. E aí o pastor pegou e falou assim, teve 2 irmãos que não conseguiram vir no batismo ontem, e hoje eu vou dar a oportunidade de se batizar hoje. E eu, cheio de Deus, certo do que eu queria, eu chamei um diácono lá, um obreiro, né? Falei assim, pergunta pro pastor se eu posso me batizar hoje. Só que eu não fiz curso, não fiz nada. Só que eu tô pela fé. Eu sei que eu quero e... Aí o obreiro subiu em cima do púlpito e foi falar com o pastor. O pastor abaixou o microfone. Aí ele falou no ouvido do pastor, aí daqui a pouco o pastor levantou o microfone e pegou e falou assim, para a honra e glória do Senhor, o terceiro homem vai se batizar hoje. E era eu. Amém. Né? Eu lembro como se fosse hoje que eu cheguei no albergue todo molhado, porque eu não tinha roupa para o batismo, não fiz curso, mas eu estava cheio da fé e querendo ter aquilo com Deus, né? Então eu não fiz curso, eles falaram rapidamente o que era, mas sempre tem um curso de batismo antes, né? Para entender o que é morrer a velha criatura, nascer um novo homem. E eu queria tanto Deus que... Aí eu acabei me batizando, né? E o mais, assim, mais complicado ainda é que eu fiquei mais um tempo ainda morando na rua, que eu saí do albergue, acabei saindo do albergue, mas não tinha lugar para morar. Não. E eu continuei convertido, morando na rua. Aí o confronto vinha, o inimigo, cadê seu Deus? Você está numa situação dessa? Mas nesse momento você já estava totalmente limpo. Já estava limpo, já não estava usando droga, mas eu continuava na situação de rua. O inimigo atacou mesmo. Vinha, confrontava direto. Eu lembro uma situação que eu entrei num posto uma vez, que foi o último dia que eu fiquei em situação de rua, né? Eu entrei no posto e tinha muita gente que me conhecia, e eu estava com a Bíblia debaixo do braço. Aí perguntaram para mim assim, se eu queria usar, né? Eu falei, não. Um rapaz até falou para mim assim, dentro dessa Bíblia não tem uma para nós usar, né? Para nós cheirar? Ele falou bem assim, né? Eu falei assim, não tem, mas tem a palavra de Deus para você. Mas foi assim, aquele negócio assim, eu estava tão cheio do Espírito Santo que sumiu. Eu não vi mais o rapaz naquela hora. Sumiu na minha frente. E eu fui andando. Eu lembro que eu tinha comprado um celular
eu escutava uns louvores, então essa madrugada foi louvando e aí eu tinha o Espírito Santo, eu chorava, eu ria e chegou um certo ponto que foi lá perto da Avenida Baronesa, né, alguns devem conhecer, na igreja do R.E. Soares. E naquele dia foi o último dia que eu dormi na rua, que foi, acho que mais ou menos em 2009 e tal, mais ou menos nessa época assim e tal. Eu lembro que foi numa quinta-feira, numa quarta para quinta. E na situação de rua, as pessoas, ninguém dorme sossegado. Ninguém dorme. Porque sempre tem alguém que tá usando droga, é briga de faca, é gente brigando porque pegou a droga do outro e tal. E antes de eu deitar, eu orei a Deus. Eu orei a Deus. E eu coloquei a Bíblia de travesseiro. Eu tava com uma blusa de moletom marrom, eu coloquei ela sobre a minha cabeça e deitei. Eu dormi da meia-noite até às 7 da manhã, sem acordar pra nada. Parece que Deus tinha colocado assim, não, parece não, Deus colocou. Ninguém vai te tocar. Na quinta-feira, 9 horas da manhã, meu telefone toca. Um irmão falou pra mim assim, eu arrumei um emprego pra você. Aí fomos ver o emprego. Era na quinta-feira, isso foi na quinta-feira, começar na segunda. Falei, agora tem emprego, mas não tem onde morar. Deu 2 horas da tarde, meu telefone tocou. O mesmo irmão que arrumou um emprego pra mim falou assim, encontra com nós lá no Poço Estônia, um lugar bem conhecido, aqui do Parque das Nações. Fui lá, cheguei lá, o irmão também congregava e falou assim, senti no meu coração e tem R$250 aqui pra você alugar um lugar pra você ficar. Aí naquele dia, arrumei emprego e arrumei lugar para morar. Bem, sim. E aí foi, as coisas foram acontecendo e aí eu comecei a ter que congregar numa igreja, né? E esse irmão que arrumou um emprego para mim e levou outro irmão para me abençoar, ele é muito amigo meu. Então eu considerava os pais dele como meus pais, né? A gente tocava samba junto, né? O nome dele é Anderson, né? E ele se converteu 1 ano antes de mim. Então, quando ele se converteu, a primeira pessoa que ele veio atrás foi de mim. E nós andávamos juntos. Entendi. Né? E na época nós tocávamos na noite, nós tínhamos um grupo de samba, e dos 5, 4 se converteu. Dos 4. Por essa situação de um atrás do outro. Só que ele foi atrás de mim, mas demorou um tempo ainda, né? Assim, quando ele foi atrás de mim, eu não tinha me convertido ainda. Quando eu voltei, já batizado, só que em situação de rua, que eu falei para ele que eu tinha me batizado, ele quase me bateu, né? Porque ele queria estar presente, né? Nesse dia do meu batismo, né? Que é um dia que não é... Especial. É especial. E é especial. E aí eu falei assim, irmão... Morrer e nascer de novo, né? Eu falei, não tinha jeito. A oportunidade foi aquela e eu tive um encontro com Deus, tinha que ser. Ele ficou muito feliz por mim. E aí ele foi me apoiando, ele me ajudando, né? Mas infelizmente estava na rua ainda, né? Porque tem muita gente que quer ajudar, mas não pode, né? Às vezes financeiramente, mas ele me ajudou assim, o que ele pôde foi o quê? Em oração, de dar um alimento e tal, e foi as coisas de Deus quando tem que ser. Aí aconteceu assim, de trabalho, lugar para morar, né? Eu comecei a ganhar cesta básica e chegou no outro mês eu já estava ajudando nas primícias, eu não queria mais, porque eu já estava trabalhando, né? Aí Deus foi me abençoando, né? Aí depois de tudo isso aí eu continuei trabalhando nessa empresa. Nessa empresa eu aprendi a área de funharia e pintura, né? Hoje eu tenho uma empresa né? Graças a Deus, na honra e glória do Senhor. Eu tenho uma igreja hoje que foi através daquilo que eu vi um rapaz que ele trabalhava muito bem, eu olhava ele e falava assim, eu acho que isso aí pode dar dinheiro para mim, né? E eu acabei hoje, né? Depois de muito tempo, eu acabei entrando nisso aí. Hoje eu tenho uma empresa, né? Mas o meu intuito é de colocar pessoas que passaram pela mesma situação que eu no mercado de trabalho. Eu sei que é difícil. Eu conheço algumas pessoas que já fizeram isso aí. Eu conheço pessoas que não deram certo, mas eu conheço também pessoas que já colocaram muitas pessoas no mercado de trabalho. Pelo menos uma, né? E aí estamos seguindo com isso.
trabalho com dependência química também, né? Trabalho com 2 clínicas de recuperação, né? Uma de mulher e uma de homem, né? E a nossa igreja ajuda bastante. As outras igrejas também ajudam também. E aí quando fala pra mim assim que tá precisando de alguém, precisando de alguma ajuda, precisa de levar pra clínica, nós dá um jeito. E a clínica é por aqui? Como É lá em que Rio Grande da Serra. Rio Grande da Serra? Rio Grande da Serra. Chama Tanque de Betesda, uma dos homens, e Casa das Débora, a de mulheres. E qual que é o período assim de tratamento? Lá é de 6 meses. 6 meses a pessoa fica interna. Isso, fica interna. Se ela quiser continuar lá, ela pode até continuar. Tem pessoas lá que não... As pessoas que vão para lá é sempre em situação de rua? Um monte de situação de rua, dependência química, alcoolismo. Né? E assim, o que você pode compartilhar, assim, o que te sustentou durante todo esse tempo? Porque a gente sabe que ser liberto de uma situação de dependência não é fácil, né? Sempre existem as recaídas, né? E qual seria, assim, São vários desafios, mas o que te sustentou para que você realmente se mantém em pé todo esse tempo? Assim, primeiramente é o Espírito Santo, mas o que sempre me pegou, assim, nessa caminhada, o Espírito Santo sempre me falava para mim, né? Igual tem um versículo que fala, lembrar de onde caíste, né? Voltar às primeiras obras e tal, né? E tem uma época, para chegar nesse ponto que você questionou e falou, nós fomos fazer um trabalho evangelístico lá na Penha. Não, mas é um louvorzão, é o culto dos jovens. Porque na primeira igreja que eu congregava, que é essa que eu estou agora, é a segunda, teve um louvorzão, era só de jovens. Só que no intuito lá era o louvorzão. Quando chegamos lá, falaram que ia ter um evangelismo. Que era entregar cobertor e falar da palavra de Deus. E quando o primeiro ponto que nós fomos evangelizar, foi um dos pontos que eu fiquei e eu conhecia. E o pastor que estava na frente dessa igreja, nesse trabalho de evangelismo, de levar os cobertores e tal, ele não sabia da minha história. E eu abordava com autoridade, porque eu sabia com quem eu estava falando, eu sabia o local, porque eu tinha passado por lá, e a maioria das pessoas que eu falava, eu conhecia também. Só que eles estavam na situação de rua. Ainda. E o Espírito Santo, eu me lembro como se fosse hoje, o Espírito Santo me colocava como um espelho. A pessoa que eu evangelizava, eu me via nela. O Espírito Santo falando, está vendo onde você estava e onde você está? E o pastor pegou e falou assim, o que acontece, irmão? Eu falei assim, pastor, aqui eu passei por aqui porque eu sou dependente químico. Eu sou ex-morador de rua e aqui foram os lugares que eu fiquei. E o pastor falou assim, então eu não passei por situação de rua. Então a gente vai abordar, a gente só vai orar e você vai conversar. Porque eu não passei, você passou. Então você tem autoridade. E foi assim, entendeu? Então, às vezes teve alguns momentos de eu querer recair, porque infelizmente é uma luta constante, né? Entre o espírito e a carne, porque vem um confronto, sempre, né? E para mim chegar num ponto desse de poder evangelizar, de falar do amor de Deus, eu tive que, no começo da minha conversão, eu tive que ficar um pouco mais retraído. Porque as pessoas acham que, quando ela se converte, ela acha que ela pode chegar e evangelizar para todo mundo, pode chegar num lugar que as pessoas estão usando droga, mas não é bem assim. Existe um tempo estipulado, né? E eu fui pegando isso para mim. No entanto, que eu demorei há quase um ano para mim voltar naqueles lugares que eu já tinha passado. Eu demorei a conversar com pessoas que eu sabia que estavam na dependência química ainda, porque eu não podia me achar o super-herói. Por isso que tem muitas pessoas que acabam caindo nas drogas de novo pelo fato disso aí. Achar que pode estar ali no convivendo ali. Mas se você não estiver bem espiritualmente, não estiver bem com Deus, a chance de recair é grande. Porque você vai dando brecha para o inimigo. Né? Uma brecha que você dá, o inimigo vem e arrebenta com tudo. Então por isso que tem muitas pessoas hoje que acabam se recaindo pelo fato de sair. A nova conversão, porque quando você se converte,
o primeiro amor, você tá a 1000. Você quer falar do amor de Deus para todo mundo, mas existe um preparo. Hoje eu entendo que, até aquele tempo eu entendia que a palavra de Deus fala assim, que os grandes homens da Bíblia, eles tiveram preparo, eles foram provados e aprovados. Ninguém foi da noite pro dia evangelizando todo mundo, né? Pode pegar muitos homens aí da Bíblia aí, e eu peguei muito isso aí para mim, porque eu me aprofundava na palavra, eu orava, e Deus falava comigo, existe o tempo certo. Depois de um tempo, foi aí que eu fui. Então hoje eu consigo chegar em qualquer lugar, de entrar dentro de um bar, saber que tem um amigo meu lá usando um entorpecente e usando qualquer coisa de qualquer tipo, eu chegar lá e falar, no amor de Deus, para ele. Então que eu tive alguns testemunhos disso aí, de pessoas que se converteram através do meu testemunho e através de perguntar o que aconteceu com você que você parou. Você uma situação, uma vez que eu estava indo para a igreja, eu entrei dentro do bar para complementar e tudo bem, fui para a igreja. Passou-se um ano, esse rapaz chegou em mim no meio da rua, eu indo trabalhar, nesse emprego que eu estava na época da minha conversão, ele perguntou para mim, Serginho, o que aconteceu que você parou? Você lembra aquela vez que você passou lá no bar? Eu cheguei em você e te cumprimentei, eu falei para os amigos que estavam comigo que você era fogo de palha, que você não é há muito tempo não, porque você usou droga comigo há muito tempo. Você andava comigo. Mas hoje eu te pergunto, o que você fez para parar? Aí eu falei, no amor de Deus para ele. E eu sei que hoje ele se converteu. Hoje ele está para a glória de Deus convertido. Não só ele, teve outros também que aconteceu, né? Que estão aí para a glória de Deus convertido. Então, eu sei que não é fácil. Dependência química não é no estalar de dedo, parei. Não, tem muitas pessoas aí que mais de 20 anos voltaram para a droga. Mas pelo fato do quê? Da brecha para o inimigo. Então a gente tem que estar sempre buscando a face do Senhor para a gente não ter esse problema, entendeu? Porque as provas vão vir. Porque a gente, como cristão, aí, numa situação dessa ainda é mais difícil ainda. Porque quando tem a recaída, para levantar. E eu já tive não um momento de recaída na droga, mas eu tive a um passo de recair. Mas eu primeiro sempre vem pelo desejo, né? Sim. O primeiro passo acho que é o desejo, né? De sentir, porque assim, a gente já acabou fazendo um trabalho também com dependentes químicos e a gente sabe que assim, existem até estudos, né? Que diz que assim, a libertação de um dependente é 10-1, né? Então a gente percebe a dificuldade que existe, não é? A luta é espiritual, a luta contra a carne, e você precisa renunciar, né? E sozinho não consegue. É porque, infelizmente, a sociedade fecha as portas, a família fecha as portas. Eu ia perguntar sobre isso até mesmo. Como foi? Você conseguiu restabelecer contato com seus familiares? Porque o período que você ficou na rua, acredito que você não teve contato com eles, né? Não tive. Não tive pelo fato assim, que os meus amigos mesmo falavam, na época amigos assim, né? Entre aspas, né? Falavam assim, por que você não vai para os seus pais, né? Que meu pai, ele trabalhou muito tempo em uma empresa e acabou construindo um patrimônio. E eu estava nessa época de dependência química e as pessoas falavam assim, por que você não vai para os seus pais? Eu falava, como eu vou desse jeito? Eu vou acabar com a minha família lá? E muitas pessoas falavam assim que eu era orgulhoso. Mas eu achava que não era orgulhoso. Mas eu nem sabia do que Deus tinha para mim. Então, quando eu fui para lá, eu nem fui para lá para ver meus pais. Meus pais vieram até a mim. Quando meus pais vieram até a mim, eu já estava convertido. Eu já estava convertido. No entanto, que meus pais foram na igreja que eu congregava, receberam profecia. Os meus pais se converteram, porque eu tenho irmãos por parte de pai, que são cristãos, né? Então, através do meu testemunho e através dos meus irmãos por parte de pai, que são meus irmãos também, como meus irmãos, também tem um bom testemunho. Então, meus pais também se converteram através disso aí. Né? E depois as coisas foram gradativamente acontecendo. Né? Eu voltei para minha casa, de estar com a mãe do meu filho, com meu filho, né? E as coisas foram acontecendo, né? Sei que tem muitas coisas para acontecer ainda, tal, mas só que infelizmente foi igual que eu falei, a sociedade fecha as portas e a família fecha a porta. Por isso que o trabalho que a gente tem com a dependência química não é só com o dependente,
É com a família. Principalmente, né? Com a família entender como é que A funciona. família realmente é codependente. Isso, codependente. Porque a maioria dos lugares pega o evangelho, fala pro dependente químico para ele parar com o entorpecente, mas não fala para a família porque a família tem que agir. Porque o dependente ele para de usar droga, aí está no convívio da casa. O que ele não pode fazer? Ele não pode estar trabalhando, ele não pode ter dinheiro nas mãos. Tem muitas coisas. Né? Se não for uma família assim que segue os princípios bíblicos, de repente que utiliza bebida alcoólica dentro de casa, Sim. não pode ter, né? Porque isso vai induzir ele Também a ter recaídas, né? E diversas, né? Batalhas espirituais que acabam tendo. Por isso que eu acho que é muito válido ter a família também, né? Vir ter uma conversão, vir ter todo um trabalho, né, com a família também. Porque, além de tudo, ainda tem pessoas que ela não ajuda, né, ali naquele processo e meio que se cansa, né, fala assim, mais de novo, mais de novo, ele vai pra rua de novo, depois vai querer voltar, vai pra rua de novo, querer voltar. E acho que esse aí é o mais difícil de você conseguir trabalhar com a família, não seria isso? Como que, como que funciona? É isso mesmo, porque quando você está num ambiente que a família é cristã e conhece o amor de Deus, então você ama aquela pessoa. Sério. Você não quer o mal. Só que pelo desgaste de muitas famílias que primeiramente não conhecem a Cristo, igual você mesmo falou que você está num ambiente que você tá bem, mas o ambiente que você está é totalmente ao contrário, desfavorecido a você, a tendência é que você caia. Entendeu? A tendência é que você caia. Então, por isso que a dependência não. As pessoas igual quem trabalha na clínica lá, a gente tenta passar isso aí, de trabalhar, cara, independente de se a pessoa conhecer a Cristo ou não, se a família não conhece. Mas, primeiramente, você tem que ir lá e tratar com ela, né? Eu tenho alguns irmãos que hoje estão convertidos e converteram a família toda, porque teve um tratar com a família também. Né? Eu tenho algumas histórias aí de fatos, né? Fatos reais mesmo, que a família não era cristã e, através do convertimento do familiar, do ente querido, acabaram se convertendo, porque viram que não, porque aí entra a palavra de Deus, né, que é a salvação individual, né, você entra naquele, lógico que tranquilidade, conversando de boa, né, porque a palavra de Deus fala que não é nem por força nem por violência, né, você vai mostrando um testemunho, porque a família foi igual que eu falei, a sociedade fecha as portas, a família também fecha as portas. Foi igual eu falei anteriormente do rapaz, né, foi 1 ano depois, ele falou para os amigos dele lá que, né, fogo de palha, porque ninguém acredita, um cara que era louco, fez um monte de coisa, dependência química, prostituição, tantas coisas. Isso converteu assim do nada? Por isso que infelizmente hoje tem esse dilema, né? Como é que o estuprador pode se converter? Porque com o ladrão pode se... Lógico que pode. Se ele tiver encontro com Deus, sim. Se ele se redimir dos pecados dele e pedir perdão, tá feito. Ele vai ser uma nova pessoa, criatura. Que vai mudar, toda a diferença é dali pra frente, né? Sim, o comportamento, a atitude, né? Sim. O que eu faço foi igual que eu falei, né? Você tem que se afastar de ambientes, né? Felizmente, né? E pedir para Deus, assim, né? Esse processo seu de libertação durou quanto tempo? Assim, toda a situação aí demorou, porque eu lembro que eu fui para uma igreja, aceitei Jesus, e depois de ter aceitado Jesus, eu fiquei uns 4 anos ainda. Entendeu? Mas quando Deus tem um propósito, não tem jeito, não tem pra onde correr, né? Mas eu, assim, de testemunhos, toda essa situação assim, eu acho que a libertação eu fui liberto pela palavra mesmo, né? O encontro com Deus mesmo. O negócio mesmo falou, né? Que tem clínicas que dão remédio ainda, né? Tem clínicas que trabalham muito com remédio ainda, tem clínicas que trabalham com os dois, trabalham com remédio, trabalham com a palavra de Deus, né? Porque infelizmente hoje tem muitas clínicas também que não fazem as coisas corretas, né? Infelizmente, né? Quer o dinheiro, mas não tem um cuidado, falam uma coisa e entregam outra, né? Tem pessoas que entram na clínica e saem pior, né? Infelizmente.
Hoje você se julga assim, que você tem autoridade e domínio sobre esse tema para pregar, para falar, até mesmo, por exemplo, porque assim, às vezes a gente se torna até especialista, né, em alguns assuntos e o inimigo ele é astuto, né? Então assim, ele movimenta e ele faz com que algo de repente na nossa família, nosso próprio meio, para confrontar. Sim. Não sei se é o teu caso, Sim, né? sim. Mas Não, existe. e como é que você lida com isso? Existe. Não, eu não sou expert nisso aí, não. Não, eu não sou, não. Eu só procuro levar o amor da mesma forma que Deus fez comigo. Uhum. Né? Dando um bom testemunho, falando do amor de Deus. Eu sei que dentro da minha própria casa também existem situações, né? Mas Deus sempre me conforta, né? Eu descanso em Deus e continuo fazendo as coisas, né? Porque a palavra de Deus fala assim, cuide das minhas coisas, que das suas coisas cuido eu. Sim. E eu cuido das coisas de Deus e eu creio que Deus está cuidando das minhas. Da mesma forma que eu demorei muito tempo, hoje eu tenho 47 anos, eu demorei 33 anos para me converter. Então, tem muitas pessoas, até na minha própria família, que também tá nesse processo. Uhum. Né? Então, eu tenho que esperar e crer em Deus que vai acontecer. Que eu e minha casa vai servir ao Senhor. Né? Dando um bom testemunho. As lutas têm... na vida do cristão, as lutas muitas vezes começam dentro de casa primeiro. Uhum. Né? Com certeza. Tem muitas famílias hoje que não é toda convertida. Às vezes o marido às vezes a esposa é. Aí você tem que pagar o preço. A partir do momento que você ama aquela vida, você vai pagar o preço. Uhum. Só que para você converter alguém dentro de casa, você tem que dar primeiramente um bom testemunho. Sim. Né? Tranquilo, fazendo as coisas de Deus, mostrar, e as pessoas... Eu me converti porque alguém chegou e orou por mim, alguém falou, eu vi um bom testemunho, né? Teve um investimento na sua vida, né? Sim, entendeu? Tem um investimento. Eu creio que tem pessoas que nem me conheceram, nem me conhecem, mas através de um livro de oração, meu nome estava lá, né? Eu conheço pessoas hoje, casais na fé, homens e mulheres tal, que é mais louco do que eu, e se converteram antes de mim. E deram um bom testemunho para mim também. Só que o meu encontro mesmo, o meu encontro foi em situação de rua. Então tem pessoas que passaram por situações piores do que a minha, mas cada um teve seu testemunho. E no momento de rua também teve um momento que o inimigo me confrontou. Eu lembro uma vez que eu estava num famoso piscinão, e o inimigo fala assim, se joga daqui. Se joga. E o Espírito Santo ao mesmo tempo fala, não se joga não. Porque é o confronto. Porque as pessoas, a palavra de Deus fala assim, tomar cuidado para não cair. Tem que vigiar. Porque a dependência química, segundo os médicos, falam que ela é uma doença, né? Sim. Eles consideram como uma doença, né? Que ela está ali tipo um câncer, né? Você nasce com câncer, tem uns que desenvolvem, outros não. E a dependência química é a mesma coisa. Ela está adormecida ali, mas se você der uma brecha... Só que eu tenho isso no meu coração que eu não quero voltar porque eu sei o que eu fui antes. Só que eu tenho que ter a vigilância. Tem que vigiar. E hoje de que maneira que você já falou que você tem um objetivo de dar oportunidades para pessoas que passaram, né? Até por essa situação de dependência em relação ao trabalho, e fora isso você está engajado também, atuando na igreja, com a clínica, não é isso? Sim, sim. A igreja no qual eu congrego, nós ajudamos esta clínica. Ah, sim. Nós não congregamos nessa igreja, nessa clínica lá que é o tanque lá e vai trazer a Casa das Débora, é de outro ministério, é de outra igreja. Vocês uma cooperam parceria. Isso, nós conhecemos eles através de uma vida que nós levamos. E a nossa igreja, a qual eu congrego, não trabalhava com isso. Só que quando eu saí da outra igreja e entrei nessa, estou nessa, o pastor viu esse potencial em nós. E aí colocou dentro da igreja. Então, tem pessoas dentro da igreja, na nossa igreja, que tem essa situação, tanto que tem pessoas que estão lá na clínica, lá internada, que
viu que na nossa igreja estava tendo essa oportunidade e começou a surgir vários casos. Então a igreja em si, a nossa, que é o tal eu congrego, ajuda essa igreja, entendeu? Porque elas também sentiram seriedade também. Né? Nós mostramos para ela, para a nossa igreja, no qual eu congrego, como funcionava essa clínica. Perfeito. Né? E foi através dessa. A gente tem outras clínicas também que nós temos contato, mas tem umas que, por causa da pandemia, acabaram fechando. Sim. Mas essa em especial, essa nós ajudamos bastante. Entendi. Porque ela é uma clínica assim que lá acho que agora está em 36, né, moradores lá, né? Só que só tem 2 social, só 2 que pagam. Então a maioria é pela fé mesmo, porque acreditam na seriedade da clínica, então aí foi igual que eu falei, né? Quando Deus está no propósito, Deus não fecha. E hoje a clínica então funciona por doações. Funciona por doações. Doações de igreja. Isso, doação de igreja. Pessoas afins, né? Isso também, independente. Pessoas sentindo o coração de ajudar, entendeu? Tem uma época aí, um tempo atrás aí, que pelo fato de ter bastante internos lá, tem um dia que não tinha comida. Aí o irmão lá que colocou no status dele do WhatsApp lá e surgiu bastante doações, entendeu? O nosso pastor da nossa igreja também, o pastor Wilson lá, de vez em quando ele faz o negócio do macarrão, porque a dependência química, eles têm bastante fome, né? Sim. Então, como não dá pra ficar comendo arroz e feijão, que isso é caro, custa muito, então dá pra fazer sopa com macarrão, tudo. Aí o pastor levantou, sentiu no coração dele de levantar o negócio do macarrão, né? Que cada irmão levasse um pacote ou 2 pacotes de macarrão, porque lá não precisa de molho de tomate, porque tem bastante frutas, verduras, né, que outras igrejas ajudam, né? Tem padarias que ajudam, né? E também lá tem lugar que eles plantam, né? Horta, né? Então acabou ajudando muito isso aí, né? E tem uma época aí, acho que a primeira vez que levantamos bastante macarrão. Tanto que a igreja ficou munida de macarrão por um bom tempo. A clínica ficou munida, né? Mas não só de macarrão precisa, né? Precisa de outras coisas, né? Higiene, né? Higiene é algo que é meio caro, né? Isso, também. Porque tem pessoas lá que não é só dependência química, né? Tem pessoas idosas, assim, de uma idade que acabam tendo que usar muito negócio de higiene pessoal, né? Não só específico a essas pessoas, né? Mas em si a casa toda, né? Então as pessoas ajudam bastante, graças a Deus, né? Não deixa faltar não. As pessoas veem seriedade, né? E acabam ajudando. Foi agora que eu falei, quando sente seriedade, vê que não... A gente também posta tudo também, a gente posta para onde que foi, para onde que tá indo, o que aconteceu, quem está precisando, para onde vai, né? É tudo esclarecido, né? E aí depois eu vou pegar tudo certinho, certo? Então os endereços a gente coloca aí na descrição. Sim. Caso alguém também Sinta, né? esteja assistindo aí, sinta de querer ajudar, né? Sim. Aí pelo menos eles têm o contato. Então a gente pega tudo, coloca ali na descrição, deixa tudo na descrição pro pessoal que estiver assistindo e sentir no coração, Deus tocar, né? De ajudar essas obras, porque são obras realmente, como ele falou, muitos vão mesmo por amor, né? Você não tem nem condições, né? A pessoa tá morando na rua, ela não tem condições de estar pagando uma clínica. Então precisa de uma ajuda social aí nesse momento também, né? Então Sim. a gente vai deixar aí na descrição tudo, depois você me passa certinho, Sim. tá? E assim, pra gente finalizar, hein, Sérgio, se você tivesse que fazer um resumo do Sérgio antes de Cristo e depois de Cristo, como que seria? É só agradecer. Gratidão. Gratidão por tudo que o Senhor tem feito e está fazendo. Para quem não acreditava, né? Isso é tudo para a glória de Deus, né? O resumo mesmo eu mudei da água para o vinho. Lógico que eu tive meus momentos de quase cair, né? Não vou falar que não tive, né? Mas igual eu falei, né? Sempre Deus falava assim, você quer voltar a ser aquele Sérgio de antes? Porque eu sabia que se eu voltasse a ser aquele Sérgio de antes, talvez acho que eu não viveria. Eu deveria ter morrido, né? Pelo fato, né? Mas quando eu sei que Deus tem um plano grande na minha vida.
já me falaram, e eu também eu tenho certeza disso, que através do meu testemunho, através de fazendo essas coisas para Deus, mostrando o que Deus fez na minha vida, eu creio que através da minha vida, que lógico, eu não sou nada, né? Mas Deus, eu sei que Deus vai me usar bastante ainda para levar o amor de Deus para as pessoas que precisam. E eu tenho isso no meu coração, isso arde no meu coração. Quando eu vejo alguém numa situação de rua, eu sofro. Se eu pudesse ajudar, eu até me emociono, porque não é fácil. Você não tem um lugar para morar, é muito ruim. A sociedade fechar as portas, a família fechar as portas. Mas o Espírito Santo é tão maravilhoso que ele mudou a minha vida. Continua mudando. Continua mudando e através, foi como eu falei, através da minha vida eu creio que outras pessoas vão ser alcançadas. Que Deus vai abençoar a vida de vocês também. Amém. Continue com isso também. Dá oportunidade para as pessoas dar testemunho. Eu sei que tem muitos testemunhos lindos a ser dados aqui ainda. Sim. Pessoas que, através desses vídeos, desse podcast, as pessoas vão ser alcançadas. Eu creio. Porque são de bom agrado para Deus. Eu sei que Deus se alegra em relação a isso. Eu sei que nesse momento Deus está alegre pelo fato de nós estamos levando de alguma forma o Evangelho, né? Sim. Que isso aí é uma ferramenta, né? Exatamente. Especialmente nesse meio de pandemia, que veio lives, veio tantas coisas, porque as pessoas tinham medo, mas se apegar a Deus e seguir firme, independente de... Mas uma coisa que eu queria deixar assim, das pessoas que estão me ouvindo, não desistir daquela pessoa que está numa situação igual eu já passei. Sim. Que se encontra. Independente de ir para a igreja ou não desista. Se você ama o seu filho, se você ama o seu pai, a sua mãe, independente de alguém que esteja, um ente querido, que esteja numa situação dessa, não desista. Não desista. Porque alguém não desistiu de mim. Primeiramente, Deus não desistiu de mim. E tem muitas pessoas também que não desistiu. Pessoas que falaram do amor de Deus, que foram me evangelizar de alguma forma, quando eu estava nessa situação de rua. Sim. Né? De alguma forma, hoje eu estou dando esse testemunho aqui, essas pessoas, tudo que passaram na minha vida, estão envolvidas. Né? Eu só tenho que agradecer. Né? E agradeço pela oportunidade. Amém. E eu fiquei sabendo que o Sérgio gosta eu queria fazer uma pergunta. de louvar. Vamos lá. Pergunta não. Eu queria que, assim, você dissesse, se fosse hoje, aquela primeira vez que você falou que você estava numa festa, tocando e apresentaram o entorpecente, a droga para você. O que você diria para os jovens de hoje quando alguém apresentasse para ele infelizmente, essa porcaria que existe hoje, né, diversos tipos? O que você poderia dizer para eles? Assim, falando como cristão hoje, mas naquela época, andar com pessoas que vai te alavancar, não para te colocar mais para baixo. Porque eu entrei, infelizmente, na droga, foi por causa disso aí, é um refúgio, né? Para me dar bem no meio da roda dos amigos. Talvez tem pessoas que é calada e vai acabar usando a droga para poder falar mais e acaba virando como é que se diz? Um refém, né? Um refém. Irmão, faz uma palhinha aí de um louvor que mexe contigo. Assim, eu gosto muito mais de samba, né? Eu levo muito mais de samba. Difícil eu levar um louvor assim, igual a mulher leva, né? Mas eu acho assim que um louvor que a gente gosta quando a gente leva em samba é o Restitui, né? Do Toque no Altar, né? Que fala assim: os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu,
sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, me leva nas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Eu creio que esse é um louvor que mexe muito comigo. Eu, quando louvo ele, não falo de restituir, né, o que perdeu, né? Muitas vezes não é necessário isso, mas restituir assim, de você ser uma nova criatura, de restituir pelo menos a família, né? Que é a primeira coisa que a gente quer, né? Porque tem a maioria, infelizmente, as famílias todas destruturadas, todas desfocadas, né? E esse é um louvor que toca o meu coração pelo fato de restituir a família. As outras coisas, isso Deus dá, né, no tempo certo, mas restituir que eu falo é que nem na vida de Jó, né? Ele perdeu tudo, mas ele não desistiu, continuou persistente e Deus restituiu, né? Sim. Né? E eu creio que vai acontecer na vida de muitos aí, né? A restituição de lares, né? E eu vou orar por isso, para que o Senhor venha restituir e que o Senhor venha levantar homens e mulheres aí para levar o amor dele para outras pessoas, né? Que não conhecem a palavra de Deus. Tá certo. Nós agradecemos então sua presença aqui no nosso podcast, Cristalizou Cast, né? E aí continuamos falando a todos para fazer a inscrição aí no nosso canal, para que o nosso conteúdo seja e continue sendo propagado, tá certo? Então nós nos despedimos aqui. Muito obrigada a todos que têm nos ouvido e nos assistido e fiquem aí todos na paz, tá bom? Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.